Sejam todos muito bem-vindos à Pensão dos Desenhistas, eu sou o M2 e vamos voltar a falar um pouco sobre arquétipos. E o arquétipo do dia é Arauto, o mensageiro das mudanças. Mas antes de continuarmos, como este é um vídeo mais didático, eu vou pedir pro pessoal deixar um like aí, porque é o tipo de vídeo que não é muito recomendado e nem muito procurado pelo pessoal. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aí, dá uma força, deixa um like e se gostou do vídeo depois, também comenta, que ajuda bastante, beleza pessoal? Bom, mas então vamos analisar um pouco sobre este arquétipo, sobre essa máscara aí que utilizamos em várias histórias. No dicionário nós vemos duas explicações para Arauto, mas vamos pegar a segunda, que é os oficiais de monarquia falavam sobre o fim de uma guerra ou o começo dela, ou até mesmo como as batalhas estavam se encaminhando. Eles traziam as notícias dos atos de guerra, que trazeriam mudanças para aquele local. É por isso que em alguns filmes de guerra, principalmente em filmes que tem monarquia, você vê no primeiro ato aparecendo um soldado que avisa sobre a condição da guerra, que estão sendo invadidos, ou que começou uma batalha. Eles estão iniciando uma mensagem ali para mostrar que as coisas estão mudando e que os personagens vão precisar fazer alguma coisa, principalmente o herói, o protagonista. E é com isso que podemos analisar a principal função de um Arauto, é trazer a mensagem das mudanças. Isso é muito importante porque geralmente é o que motiva o herói a fazer alguma coisa ou avisar de algum perigo extra. Lembrando que a mensagem trazida pelo Arauto não precisa ser necessariamente no primeiro ato e nem mesmo para o herói. Pode variar de momento da história, para o começo, meio ou fim, ou então para um aliado ou até mesmo para o vilão. Muitas vezes nós percebemos que o vilão recebe notícias que alguém está chegando, que o herói está chegando, ou que o herói sobreviveu. Esse tipo de notícia ajuda a mostrar mudanças também para o vilão, e nem tudo está tão fácil, por exemplo. Inclusive, esta é a função psicológica do Arauto, é trazer a mensagem de mudança. Vamos focar nisso aí, quando você pensar em utilizar isso nas suas histórias, nos seus personagens, quando você vê, pô, esse personagem vai trazer uma mudança na história, ele vai estar encaminhando o papel de Arauto. Ele vai dar uma mensagem para alguém, e essa mensagem vai mudar o rumo da história. E um exemplo bem legal que eu acho que acontece logo no começo do filme, como é bem comum, é no filme O Patriota, onde o personagem de Mel Gibson vê um oficial da colônia recrutando pessoas para defender o espaço deles contra os ingleses que agora queriam cobrar impostos dele. Só que nesse caso é interessante porque ele recusa o chamado. Nem sempre o herói ouve a primeira vez que ele é chamado para a mudança. Então ele ouve aquele chamado, diz que não vai participar da guerra porque já viu uma guerra quando lutou contra os franceses e agora ele queria a paz. É claro que isso muda mais pra frente, que ele vê que a guerra é inevitável, porém, no primeiro momento que ele foi chamado pelo Arauto para se recrutar, ele recusou. Mas nem sempre as mensagens de mudança acontecem por uma pessoa física, não é dita por alguém. E um exemplo disso é no filme Up, Altas Aventuras, que o casal Carl e Ellie começam as histórias juntos, mas logo no começo do filme, você vê toda a vida dele se passando rapidamente para mostrar que no final ele está sozinho porque a Ellie faleceu, ela já morreu, eles estavam velhos. E o filme começa com ele procurando um sentido novo para a vida. Muitos Arautos também carregam a máscara de mentor. No caso, temos o Arauto do Rafiki no filme Rei Leão, que aparece no meio do filme para encontrar o Simba e dizer para ele que ele precisa superar o passado. Ele não fala diretamente, fala em charadas ali, mas o Simba consegue entender quando olha e vê nas nuvens o seu pai falando, né, que é a parte espiritual do filme. Um exemplo que temos de Arauto, mentor e também um pouco de pícaro é o nosso mestre Yoda de Star Wars, que apareceu no episódio 5. E ele não se revelou inicialmente como um grande mestre Jedi para o Luke Skywalker, fez algumas pegadinhas com ele, mas logo começou a falar com Obi-Wan Kenobi através da força. E os dois conversaram e mostraram para ele que aquilo lá era o momento da mudança dele, do começo do treinamento, e que ele temia não estar pronto para isso. É muito importante que essa mensagem trazida pelo Arauto traga uma motivação, nem que ela seja direta, ou por exemplo Zeus usando Hermes de mensageiro para pedir para a ninfa Califa soltar Ulisses. Isso daí também é um caso de Deus Ex Machina, mas entendam que é muito comum em mitologia os deuses intervirem na história, porque eles se interessam pela movimentação dos humanos. E lembrando que o Arauto é mais para o público, porque o Arauto pode aparecer no começo do filme, antes mesmo do herói aparecer. E a gente sabe que isso acontece, por exemplo, em Star Wars, quando a princesa Leia está gravando a mensagem para Obi-Wan Kenobi.
e só depois que essa mensagem chega, que o Luke tem várias outras aventuras, que ele finalmente vê aquela mensagem. Nós já sabemos de antemão, o público, que a mensagem foi entregue e nós só estamos vendo uma reprise dela com o herói. Dado esses exemplos também, eu gostaria de dizer que o Aurato pode aparecer em qualquer momento da história, até mesmo no último ato. Então, saiba que você pode utilizá-lo para movimentar ou até mesmo dizer que as coisas vão mudar, mesmo que seja o final da história. Apesar de ser mais comum um Aurato aparecer no começo da história, saiba que ele pode aparecer mais de uma vez e em outros personagens ou elementos da história. Como por exemplo em Matrix Revolution, que depois da grande batalha entre Neo e Smith, nós temos que a Matrix foi restabelecida e agora vai começar uma nova mudança. E isso é anunciado pelo Oráculo, que recupera sua vida junto com um outro programa ali de Matrix. E eles começam a conversar, falando que logo mais eles vão ver o Neo de novo. Bom, acho que eu consegui dar bons exemplos aqui para vocês conseguirem manejar o Aurato na sua história, para conseguir trocar a máscara dele quando necessário. Você pode usar ele no começo, no meio, no fim da sua história e até mesmo antes do protagonista aparecer. Ele é uma máscara bem versátil, galera, então sejamos criativos com esse tipo de personagem. Inclusive, o Aurato também pode ser o próprio herói, que chega para mostrar que quer mudar as coisas naquele local. Um exemplo que eu gosto bastante é Shaman King, onde Io Asakura aparece mostrando que ele pode dominar os espíritos, conversar com os espíritos e resolver vários problemas espirituais devido à sua habilidade, quando ele conversa com Manta, que também é o narrador da história. Bom, mas é isso aí, pessoal, e agora eu quero fazer um agradecimento para todo mundo que apoia a nossa campanha no Catarse. Sem vocês nós não estaríamos fazendo esse vídeo e muito menos o quadrinho do Aegir Stellars. Um agradecimento em especial a Adolfo, que é o nosso top apoiador. E se você ficou curioso para saber como é que é esse projeto, clica aí no link do Catarse. Nós temos uma campanha que é recorrente todo mês e que ajuda na produção de quadrinho e vídeos aqui do canal. Então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui e como sempre, bons esboços. Até mais!